O Japão vem enfrentando movimentos muito intensos, tanto no seu índice acionário quanto na sua moeda. Nessa segunda-feira, o índice acionário do Japão caiu 12%, foi a maior queda desde a Black Monday na década de 80. E desde o dia 10 de julho, a moeda japonesa também vem se fortalecendo, e isso tem impactos para o Japão, para os Estados Unidos e para todo o mundo. Nesse vídeo, o objetivo é conseguir trazer quais são os fundamentos dessa variação e quais são as possíveis consequências. E a gente vai fazer um link também com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o medo da recessão que chegou na semana passada e o que os dados econômicos estão nos mostrando. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA, consultor CFP, e se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final. Vamos lá! Na economia é muito difícil afirmar o que causa determinados movimentos, porque a economia é um sistema orgânico e muito complexo. Porém, se a gente entender o contexto por trás do Japão, fica mais simples de entendermos o porquê desses movimentos que estão acontecendo, movimentos esses super intensos. Durante muitos anos, e ainda hoje, mas isso foi ainda mais intenso no passado, o Japão conviveu com uma taxa de juros muito baixa. E com isso, muitos traders, fundos, instituições ao redor do mundo realizavam uma operação chamada de carry trade. Uma operação de carry trade envolve pegar um crédito, tomar empréstimo numa moeda com juros barato, como era o caso do Japão, com juros próximo de zero, e aplicar esse dinheiro em outro país em uma moeda que vai te gerar rendimentos maiores. Isso seja na própria renda fixa, num país, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma taxa de juros hoje superior ao Japão, seja em outros mercados. Essa operação de carry trade, ela aconteceu por muitos anos. Talvez a principal manchete que me veio à mente foi quando Warren Buffett pegou crédito, pegou dívida no Japão, em moeda japonesa, pagando 0% ao ano e usou aquele caixa para comprar outros ativos. Isso vem acontecendo há muitos anos e com isso o sistema financeiro ele foi se alavancando cada vez mais. E o que aconteceu é que nos últimos meses o Japão começou a conviver com uma inflação mais alta do que o esperado. I wish I had a choice, but my hands are tied with this inflation. Durante muitos anos, a economia japonesa viveu uma espiral deflacionária, desde a bolha lá nos anos 90, quando ela explodiu. O preço dos ativos nunca se recuperou. A economia japonesa tem uma característica de ser muito poupadora, né? Os cidadãos poupam muito. E a inflação, ela nunca foi um problema, até que recentemente os preços começaram a subir. O mercado começou a precificar na curva de juros cada vez mais altos e o Banco Central do Japão subiu a taxa de juros. No dia 31 de julho, a taxa de juros no Japão foi elevada para 0,25, movimento esse que reflete alguns fatores econômicos. Um deles, uma das explicações por esse aumento de juros, está relacionado à expectativa de inflação. E essa inflação hoje está na casa de 2,8%, muito acima dos últimos 40 anos, onde a média ficou em 0,7%. Essa decisão de aumento da taxa de juros está ligada ao movimento mais estrutural e de desconstrução do estímulo monetário massivo que o Japão implementou durante anos. Então, o Banco Central do Japão, o BOJ, ele anunciou uma redução significativa nas compras de títulos do governo. E é importante você saber isso, porque o Banco Central do Japão, curiosamente, ele é detentor de muitos dos bons corporativos que existem no mercado japonês e também dos ETFs. Então, nessa política de reverter os estímulos monetários, algo que o Banco do Japão está fazendo é realizando a venda desses ativos e já deixando muito claro no seu guidance que deve continuar subindo juros nas próximas reuniões. Uma das consequências de todo esse movimento é que o Japão ele é um exportador de poupança. Então, os investidores japoneses eles têm recurso aplicado em outros mercados. E quando você tem uma movimentação tão forte, uma oscilação tão forte na moeda japonesa que serve de carry trade para outras aplicações, ou seja, que serve de funding para outras atividades, e isso vai respingar em outros países. E uma coisa que também preocupa, principalmente nessa segunda-feira, foi a queda superior a 20% do primeiro e do segundo maior banco do Japão, que seria como se fosse o JP Morgan deles. Então, tudo isso reflete que a economia japonesa passa por alguns desafios. Paralelo a isso, mas não desconectado, mas paralelo a isso,
nos Estados Unidos, os últimos meses têm sido de dados econômicos cada vez mais fracos e um mercado de trabalho cada vez mais frágil. Então, para trazer um exemplo, a gente teve o PMI de manufatura, o índice de gerente de compras, e em julho de 2024 ele caiu para 46,8. Então, ele já tinha caído no mês anterior e caiu também em junho. Na sexta-feira, os dados de payroll, que mostram o número de novas vagas de trabalho adicionados, veio próximo de 100 mil, muito abaixo dos 300, 400, 500 mil que vinham rodando nos últimos meses e muito abaixo das estimativas. Com isso, a taxa de desemprego, que estava em 4,1% no mês anterior, subiu para 4,3% e a gente teve a ativação da Sam's Rule. A Sam's Rule é uma regra que diz que sempre que a taxa de desemprego sobe meio ponto percentual do low histórico, vale lembrar que a gente estava em 3,7 aproximadamente há alguns meses, isso sinaliza uma recessão logo à frente, porque é uma velocidade muito grande no aumento da taxa de desemprego. Então, se a gente tem uma inflação nos Estados Unidos em queda e um mercado de trabalho desacelerando e a economia como um todo muito fraca, o que está acontecendo é que o mercado começa a embutir já na curva de juros cortes mais agressivos por parte do Banco Central. Então, existe uma pequena parte do mercado que acredita até num corte emergencial por parte do Fed. Outra parte do mercado está precificando que a gente pode ter cortes de 0,25 ou 0,5 na reunião de setembro. E a curva de juros, quando a gente olha ela na parte intermediária, entre 10 anos, e quando a gente olha os vértices mais longos, de 20 e 30 anos, os juros caiu muito e no momento em que grava esse vídeo ele está próximo de 4 ou até abaixo disso. Então, a mensagem que o mercado está transmitindo hoje é uma mensagem de recessão. Vale lembrar que há pouco tempo nem se falava de recessão nos Estados Unidos, parecia que esse tema tinha sido superado, mas em pouco tempo a recessão começa a ser um assunto e quando a gente tem as condições financeiras apertadas devido a movimentos do mercado, isso tende a acelerar ainda mais o processo de desaceleração econômica. Outros indicadores têm chamado a atenção, então o número de inadimplências, o número de falências das empresas americanas está batendo recorde nesse ano. O número de inadimplência também nos cartões de crédito tem batido recorde. Então, vários sinais da economia americana continuam apontando para uma recessão, só que parece que agora a coisa ficou mais próxima e mais iminente. Existe um modelo, o modelo do Fed de Atlanta, o GDP Now, que ele é um indicador coincidente, que ele vai te falar ali qual que é a previsão do PIB daquele trimestre. Hoje, a previsão dada pelo GDP Now ainda é de um crescimento, porém, um crescimento que já foi de 4%, agora está na casa de 2%. Então, a gente continua tendo uma desaceleração econômica, tanto por indicadores antecedentes quanto por indicadores coincidentes. E por último, nesse gráfico fica fácil de ver como é que o mercado já está esperando um corte de 133 bips até o final do ano, e é fácil de ver no gráfico também como isso foi acelerado nos últimos dias, com dados de atividade mais fracos. Então, em resumo, a economia como uma engrenagem, uma das peças é o Japão, importante não só para o Japão, para o povo japonês, mas para os Estados Unidos e para todo mundo. Isso vai acabar respingando em outras nações, em outros mercados e, de forma geral, um dos resultados é que a gente está tendo uma crise de chamada de margem. Possivelmente foi isso que aconteceu de domingo para segunda no mercado asiático. Um dos ativos que mais sofreu foi o Bitcoin, possivelmente primeiro por ser um ativo ainda de risco, um ativo que ainda oscila muito com outros mercados, principalmente num cenário de risk-off, e também por ser um dos poucos mercados que estava funcionando num fim de semana. Mas a verdade é que esses gatilhos de chamadas de margem fizeram alguns ativos corrigirem muito. Na própria segunda-feira, o S&P 500 chegou a cair quase 4%, depois se recuperou ligeiramente, Nasdaq chegou a cair quase 5%, depois se recuperou um pouco também, mas fato é que esse movimento ele não parece ser pontual, mas parece ser algo que vai continuar nos próximos dias. E você, ficou surpreso com essas notícias? Já estava esperando esse movimento? Eu sei que esse tema é complexo, então se você tem dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo os comentários e também posso pegar esse comentário para fazer novos vídeos para a gente discutir esse assunto por aqui. Até a próxima!